Boa noite, meu nome é Marta Duarte, eu sou estudante do terceiro semestre e esse vídeo está sendo gravado como pré-requisito para a avaliação dos aspirantes na monitoria de histologia. Em relação à histologia 1, o tema que eu escolhi para conversarmos hoje seria o tecido conjuntivo especializado cartilaginoso. Esse tecido, ele contém algumas peculiaridades, porque ele é diferente dos outros tecidos conectivos. A principal característica é o fato de que ele não contém vasos sanguíneos, nem linfáticos, nem tampouco terminações nervosas. As suas células, elas são nutridas por difusão através da sua substância fundamental. No adulto, é um tecido que é pouco encontrado, porém, na fase embrionária, na fase fetal e na fase da infância, ele é um tecido que desempenha papel importante no desenvolvimento do organismo. O tecido cartilaginoso, assim como outros tecidos conjuntivos, ele tem sua avaliação e diferenciação com base nas suas células e nas características da matriz extracelular. A célula especializada do tecido cartilaginoso é o condrocito e ele tem função de manter e produzir a sua matriz extracelular. Essas células elas são localizadas dentro de espaços que nós conhecemos como lagunas. A matriz extracelular do tecido cartilaginoso é uma matriz muito rica, principalmente em água, é uma matriz muito hidratada, mas além disso, ela contém pouca quantidade de células e uma quantidade considerável de outros componentes, como glicosaminoglicanos, proteoglicanos, fibras de colágeno, principalmente tipo 2, e glicoproteínas multiadesivas. Os condrocitos, como nós falamos, são as células desse tecido. Aqui temos uma imagem histológica da matriz com presença de algumas células, tá certo? Que são esses condrocitos. A matriz extracelular, nós temos uma representação cartográfica para que se observe os diversos componentes que estão presentes nessa matriz. Por exemplo, essa imagem rosa, um pouco mais grossinha, é a fibra de colágeno, tipo 2, tá? Tem aqui os monômeros do proteoglicano, tem o agrecan sulfato, tem outros tipos de colágeno que também estão presentes, tem o hialuronato, tá certo? Então, diversos componentes formam a matriz extracelular desse tecido. O pericôndrio é um tecido conjuntivo denso que fica aderido ao cartílago, tá certo? E ele tem uma função importante que é não só a nutrição e oxigenação, visto que esse cartílago não possui vasos sanguíneos, mas também ele é uma função de produção de células, tá certo? Tanto que o pericôndrio, ele se classifica em duas capas. A capa mais externa, que também é conhecida como capa fibrosa, ela é mais rica em fibras, é para proteção. E o pericôndrio interno, que é a capa condrogênica ou celular, é uma capa que ela possui algumas células mesenquimáticas, certo? Que vão dar origem a células do nosso cartílago. Aqui nós podemos ver as principais células de um cartílago, tem uma imagem aumentada aqui do pericôndrio, tá certo? Para que se possa visualizar melhor. As células mesenquimáticas, que eu falei que estão na capa condrogênica, são essas células aqui, ó, que nós podemos ver no meio das fibras, tá certo? Nessa região mais próxima ao cartílago. E os condroblastos, que são as células jovens desse tecido, elas têm uma característica de possuírem esse núcleozinho achatado, tá? Estarem mais próximas umas das outras e elas estão bem próximas à nossa capa condrogênica, porque são células jovens que acabaram de ser formadas, diferenciadas. À medida que elas forem produzindo a matriz extracelular, que é a sua função, elas vão se distanciar desse pericôndrio e vão em direção à região central do nosso cartílago, se transformando nas células maduras, que são os condrócitos, tá certo? E essas células, como eu falei anteriormente, elas estão localizadas dentro de lagunas. Os nossos condrocitos, eles contêm pequenas gotículas de lipídio na sua formação. Então, essas gotículas, elas não são coradas. E é por isso que entre o condrocito e a delimitação da laguna, nós podemos ver esses espaços em branco, tá? São gotículas de lipídio. A nossa matriz cartilaginosa, ela também tem suas peculiaridades e também tem suas divisões didáticas, tá? A matriz capsular ou pericelular seria aquela matriz que está ao redor da célula, como o mesmo nome diz.
E nós podemos ver aqui nessa imagem inferior a representação do condrocito, certo? E essa matriz, que é essa região um pouco mais delimitada, próxima à laguna, seria a matriz pericelular ou capsular. A matriz territorial, que é essa matriz encontrada na formação dos grupos exógenos, que são o conjunto de condrócitos que ficam acumulados. Uma célula que é um condrocito diz, vou me juntar com esse outro condrocito. E quando eles se juntam dentro dessa matriz, eles formam o que nós conhecemos como grupos exógenos. Então, essa região mais basófila, entre um condrocito e outra, ela é dada principalmente, essa pigmentação mais forte, pela presença dos proteoglicanos, tá? E aqui, entre um grupo exógeno e outro, nós podemos ver a matriz interterritorial, que seria a matriz mais clara entre um grupo e outro, ou entre uma célula e outra, também, porque vai ter alguns condrocitos que vão se encontrar sozinhos, não vão formar grupos. Os tipos de cartílago. Tem o cartílago hialino, o elástico e fibroso, que eu vou mostrar para vocês mais na frente. Cartílago hialino, ele tem uma característica de ter uma substância mais vítrea, um aspecto amorfo, tá certo? Na sua matriz extracelular. Os condrocitos dele podem estar distribuídos em grupos exógenos, como eu falei anteriormente, ou até mesmo sozinhos, tá? É um cartílago importante devido à sua função de lubrificação, serve como molde no nosso esqueleto fetal. É um tipo de cartílago que dá sustentação e flexibilidade a tecidos moles. E ele tem um papel muito importante no nosso sistema respiratório. É um cartílago que possui pericôndrio, tá certo? E ele está localizado principalmente, como eu falei, no esqueleto fetal, nos discos epifisários, nos nossos ossos longos. Ele tem importante fator no crescimento e no desenvolvimento, tá certo? Ele também pode ser encontrado nas cartilagens nasais, na laringe, na traqueia e nos brônquios também, tá? O cartílago elástico, ele tem já outras características que são diferentes do hialino. Por exemplo, entre os seus condrocitos, nós podemos observar a presença de fibras elásticas. Nessa imagem, provavelmente ela está tingida com oceína fucsina, que é o pigmento que dá essa coloração azulada para o preto. Se fosse com uma coloração só de oceína, seria... resocina fucsina é essa coloração mais preta. E oceína seria uma coloração marrom, que são os pigmentos um dos principais pigmentos que colorem as fibras elásticas, tá? Essas fibras, elas sempre estão arranjadas entre os nossos condrocitos. É um tipo de cartílago que também contém pericôndrio, tá? Ele sofre calcificação conforme nosso envelhecimento. E ele é encontrado principalmente em regiões de flexibilidade, como o pavilhão auricular, a epiglote, a laringe, tá? O fibrocartílago, ou o cartílago fibroso, é o nosso último tipo de cartílago. Ele é um cartílago que ele representa um tecido em transição. É a transição do tecido conjuntivo denso, regular, para o cartílago hialino. E sua matriz extracelular, ela apresenta muitas fibras de colágeno. Nesse caso, fibras de colágeno tipo 1, tá? Os nossos condrocitos nesse tipo de cartílago, eles vão estar organizados em filas indianas ou pilhas de moedas, tá certo? Que é uma forma de falar dessa representação em alinhamento que os condrocitos vão ter nesse tipo de cartílago. Esse cartílago, ele não possui pericôndrio. Então, como que é dada a nutrição e a oxigenação desse cartílago? Como a localização dele são principalmente nas nossas articulações sinoviais, nos discos intervertebrais também, a nutrição desse cartílago, ela vai ser dada pelo líquido sinovial, certo? Então, que é uma região muito irrigada e é por onde esse tecido ele vai receber a sua nutrição, a sua oxigenação, tá certo? É um cartílago que também sofre calcificação conforme o envelhecimento. E uma importante função desse cartílago é a função amortiguadora, tanto que ele está localizado principalmente em regiões de muita fricção, de muita pressão,
como é, por exemplo, a articulação da rodilha, os discos intervertebrais na nossa coluna e alguns locais onde também se insertam tendões nos nossos ossos. Pronto, encerramos. Muito obrigada.